Segundo Reis, capítulo 4, quero ler só um versículo com você. E aí eu quero te pedir que depois que você lê, você deixe a sua Bíblia aberta aí nesse texto, que a gente vai precisar de alguns desses versículos. Segundo Reis, capítulo 4. Vamos ler comigo o versículo 1. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe ser escravos. Curve a sua cabeça, deixe a sua Bíblia aberta, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por esse culto. É tudo para o Senhor, é por isso que nós estamos aqui, para cultuar o Teu nome, para render graças ao Teu nome, para ouvir também a Tua palavra. Senhor, e nos ajuda nessa noite a entender o Teu coração, e que essa palavra venha revelada no nosso coração, para que nós possamos obedecê-la, colocá-la em prática e usufruir dos benefícios dessa palavra, desse pão da vida. Senhor, nos esconda nessa noite, enquanto o Senhor ministra no nosso coração. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Eu quero falar hoje à noite, nosso tema, pais heróis, amém, queridos? Pais heróis, não é só pai, homem, não é? Estou falando pais, o casal, pais heróis. Quando eu li essa passagem aqui essa semana, ela falou de uma forma tão diferente comigo, tão diferente. Eu nunca tinha percebido o que eu quero compartilhar com vocês hoje à noite. Então, em primeiro lugar, aqui é um grande milagre, não é? Nós conhecemos bem essa história, um grande milagre, uma dívida impagável, não é? Aquela mulher herdou uma dívida do marido, não tinha como ela pagar, e agora os credores estão ali para levar os filhos como escravo, não é? Então ela vai atrás do Eliseu, clama ao Eliseu, e o desfecho da história é que a mulher tem um frasquinho de azeite, não é? E ela enche muitas vasilhas com o azeite daquele frasquinho. A história termina assim: o Eliseu diz para ela: agora venda tudo, venda todo esse azeite, pague a sua dívida e viva do resto. Já pensou? Que loucura! Um grande milagre. Essa mulher não só resolveu aquele problema imediato, mas aquele milagre influenciou toda a vida dela, não é? Por muitos anos, até o final talvez da vida dela. Foi um negócio assim sobrenatural. E aí essa história é muito linda, a gente fala muito da mulher, não é? Essa mulher como uma grande heroína, de fato ela é. Mas irmãos, o que me tocou aqui é o seguinte: eu nunca tinha percebido que os maiores beneficiários desse milagre foram os filhos dela, os 2 filhos dela, não é? Irmãos, eles iam ser vendidos como escravos. Eu pensei muito nos filhos. Eles teriam a vida, a juventude interrompida por uma escravidão, não é? Talvez até eles morressem prematuramente por causa da escravidão, era assim que acontecia. Eles sairiam do propósito que Deus os criou, não é? Para cumprir aquele propósito. Irmão, pensa num filho seu, não é? Sendo escravizado desse jeito. Então, uma tragédia. E a vida desses filhos, né, eles vão ser libertos dessa escravidão, veja bem, por causa do estilo de vida dos pais deles. Eles não fizeram nada aqui, gente. A gente nem sabe quem eles são. A gente só sabe que eles foram os maiores abençoados da história. No final, eles foram libertos daquela escravidão. Eles que foram os mais beneficiados. Tudo bem que a mulher, pensa uma mãe que ia sofrer tanto de ter os filhos escravizados, mas ninguém ia perder mais do que eles. Então ninguém ganhou mais do que esses 2 aqui, ok? Agora veja bem, como eu disse, só aconteceu por causa do estilo de vida dos pais, né? Isso que me desafiou, meu Deus. A responsabilidade, não é? O tamanho da influência que eu posso exercer sobre os meus filhos. Pode ser boa ou ruim. Até hoje de manhã, na minha meditação, eu estava lendo quando Ezequias, desesperado, está orando, não é? E pedindo para que Deus o livre do Senaqueribe, que veio e já tinha levado Israel para o cativeiro, e agora o Senaqueribe ali ameaçando Judá,
não é? E o Ezequias desesperado, e Deus manda o Isaías lá. E o Isaías fala uma coisa que tocou meu coração. Ele diz: Ezequias, pode ficar tranquilo, porque por amor do meu servo Davi, Senaqueribe não vai invadir Judá. Eu vou derrotá-lo por causa do meu servo Davi. Diz, meu Deus, que influência que o Davi exerceu por tantas gerações, sabe lá quantas, até que um tataraneto dele recebeu uma bênção por causa do relacionamento dele com Deus. E eu fiquei pensando, meu Deus, que influência, não é? Eu estou exercendo sobre os meus filhos. O meu estilo de vida pode salvar a vida do meu filho. O meu estilo de vida pode libertar o meu filho nesse momento crucial da vida dele. Satanás está vindo ali para colocar uma armadilha na vida dele, para capturar o meu filho, para tirar o meu filho do propósito que Deus tem para ele. Mas por causa do meu estilo de vida, irmãos, pode chegar lá um recado lá no inferno. Ih, rapaz, libera esse aí, porque esse aí é filho de um servo de Deus, aleluia. E tudo tem que mudar, porque aquela criança, ou aquele jovem, aquele adolescente, é seu filho, amém, queridos? Tão importante, tão forte essa história. Então eu quero mostrar para vocês a influência dos dois, do casal, não é? Como que era a vida deles e por que os filhos então foram libertos daquela escravidão. Então a primeira coisa, eles tinham uma mãe, olha só, eles tinham uma mãe de oração. Isso é muito importante, gente. Segundo Reis 4, versículo 1 que nós lemos, diz: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu. Diga comigo bem forte, clamou a Eliseu. Não é? Então, a gente vê no Antigo Testamento, muitas pessoas buscavam Deus assim. Não é? A gente já explicou isso, porque no paraíso, Deus se relacionava com o homem assim, não é? Lado a lado, ele vinha e conversava com o homem. Não é? Mas por causa do pecado, Isaías 59, 1 e 2 diz que Deus se separou do homem, não é? E então o relacionamento de Deus com o homem no Antigo Testamento é assim, não é? É distante, é do céu. Alguns homens, algumas exceções, não é? Deus teve uma manifestação ali. Jesus veio ali, que a gente chama de cristofania, e se manifestou ali algumas poucas vezes no Antigo Testamento. Mas hoje é diferente, né? Porque hoje Deus está aqui, amém, queridos? O Espírito Santo mora dentro de nós, glória a Deus. Então ele não está, até me perguntaram esses dias, pastor, por que não é mais como era antigamente, que Deus vinha aí e falava com Moisés face a face, como um amigo fala com o outro amigo? Diz, porque agora, se o Moisés pudesse ter isso que a gente tem, Deus agora está dentro de nós, aleluia, amém? Mas aqui, irmãos, no Antigo Testamento a gente vê muito isso. Por exemplo, o Davi buscava a Deus através da estola sacerdotal. Quando ele pecou, foi enviado ali um profeta para dar a palavra de Deus para ele, do que iria acontecer, não é? Deus veio e falou com Eli através do Samuel. Então veja bem, irmãos, as pessoas buscavam a Deus através do profeta, do homem de Deus. Então, essa mulher, a primeira coisa, gente, que esses filhos têm, eles têm uma intercessora. Amém, queridos? Uma intercessora, uma mulher que dobra os joelhos pelos seus filhos. E aqui, primeiro desafio: como vai a sua vida de oração pelos seus filhos? Porque, gente, quando a gente lê a oração do Pai Nosso, Jesus ensina a gente pedir pão todos os dias, não é? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Então, quando que eu tenho que pedir pão? Todo dia. Mas a Bíblia diz que antes de nós pedirmos, Ele já conhece as nossas necessidades. Mas Ele diz, peçam pão todo dia. Então, tudo que está ali na oração do Pai Nosso, eu tenho que pedir todo dia. Uma das coisas é, livra-nos do mal. E a palavra lá, mal, é um substantivo no grego, é uma pessoa. Na verdade, a palavra ali é maligno, se referindo à obra de Satanás.
Então, irmãos, todos os dias eu tenho que interceder pelos meus filhos. Amém, queridos? Então, esses filhos tinham uma mãe assim. Você vê na Bíblia, não é? Quando o Moisés está ali intercedendo pelos filhos de Israel, eles estão prevalecendo. Quando ele para de interceder, eles começam a perder. Irmãos, nós não vamos perseverar, nós não vamos vencer sem uma pessoa intercedendo por nós. E quando um pai, uma mãe, ora pelo seu filho, gente, isso eu quero te dizer hoje à noite, presta bem atenção. Nós estamos viciados. Irmãos, eu posso orar pelos filhos de vocês. Posso orar. Mas, irmãos, a minha oração não chega nem no dedinho mindinho do seu pé com relação ao poder da sua oração, porque você é uma autoridade delegada, direta de Deus sobre a vida dos seus filhos. E quando você ora pelos seus filhos, meu irmão, não tem comparação. Mas nós ficamos viciados, então a gente vai para a igreja e a gente pega uma reza brava, um passe gospel e, meu irmão, se você colocar a mão sobre a cabeça do seu filho, coisas maravilhosas podem acontecer na vida dele. Amém, queridos? Então a primeira coisa que aqueles filhos têm, eles têm uma mãe intercessora, ela foi brigar por eles no mundo espiritual. Segundo lugar, eles têm uma mãe de fé. Olha o que diz o versículo 2 desse capítulo 4. Eliseu lhe pergunta: o que hei de te fazer? Dize-me, o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Eu acho tão lindo isso, gente, isso é fé. Veja bem, tudo o que nós precisamos já está na nossa vida, só esperando o nosso reconhecimento. Irmãos, isso é uma lei, é a lei do reconhecimento. Tudo o que eu preciso já está na minha vida, só está esperando que eu veja. Jesus precisava de 5.000 pães para alimentar só os homens, fora as mulheres e as crianças. Mas Jesus reconheceu pela fé que aquilo já estava na vida dele. Tinham 5 pãezinhos e 2 peixinhos, não é? É interessante que o Felipe faz um monte de conta, né? Senhor, não tem como comprar tudo isso de pão, não tem padaria que possa atender esse pedido, dá não inventar o caminhão, não dá. O Andrezinho diz assim: Senhor, tem um garoto aí que tem 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Eu acho que Jesus disse: ah, glória a Deus, é isso, André, você sacou, você entendeu, já está aqui, André, já está aqui, o milagre já chegou, só estava esperando o nosso reconhecimento. Jesus pega os 5 pãezinhos e 2 peixinhos, e a Bíblia diz que ele agradece. Agradecer, esse é o segredo. Agradecer é: obrigado, eu já tenho o suficiente. 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Alguém pode pensar que Jesus estava louco ali. Senhor, obrigado, valeu. Vem cá, turma. Os discípulos começaram a se olhar. O que aconteceu com o mestre? Não é? Vamos lá. Pega aí, cada um com seu cestinho aí. Vamos lá. E ele começa e reparte os 5 pãezinhos. Pode ir, vão embora. Distribuam para a multidão. Eles ainda estavam se olhando. O milagre já estava lá. O Moisés chega diante do Mar Vermelho e o faraó atrás, e ele clama, ele começa a orar, e Deus fala para ele: Moisés, por que clamas a mim? O milagre já está na sua mão, meu filho. Levanta essa vara aí que eu te dei. Você já tem o milagre, só está esperando o seu reconhecimento. Aleluia. Amém, queridos? E aquela mulher, o Eliseu provoca a sua fé. O Eliseu já sabia. O Eliseu conhecia essa lei, esse princípio, igual Jesus sabia. Jesus falou assim para os discípulos, quando eles começaram: e agora? E agora? Então o que Jesus falou? O que é que nós temos em casa? Era uma pista. O que é que tem na sua vida? Amém, queridos? O Eliseu faz a mesma pergunta para a mulher.
Está precisando desse milhão? Quanto que é a dívida? 1 milhão. O que é que você tem em casa? Eu não tenho nada. Ela cantou aquela música. Eu não tenho nada, né? Irmãos, mas aí os seus olhos da fé se abriram e ela viu, peraí, eu tenho essa botija de azeite. Pensa, irmãos, isso é fé. Isso é fé. 1 milhão para um pouquinho de azeite. Ela reconheceu. Quem está me entendendo? Irmão, o que é que você precisa? Fala aí. O que é que você precisa? Mais. O que é? O que que mais te aflige? Qual é a sua maior necessidade hoje? Eu quero te dizer, o começo do milagre já está na sua vida, só esperando o seu reconhecimento. Quem me ensinou isso, sabe quem me ensinou isso? Foi a minha mãe. A minha mãe, ela marcou a minha vida de uma forma tão positiva, não é? Porque quando a coisa estava pegando fogo, aí ela dizia assim, e irmãos, a gente nem percebeu que a gente era pobre de maré. Ela não deixou. Ela dizia assim, adivinha o que é que tem para jantar hoje? Aí a gente falava um monte de coisa, ela dizia, tem uma farofinha de ovo, gosto. Irmãos, eu nunca mais comi uma farofa daquela. A minha irmã me contou que muitos anos depois, ela foi no supermercado, atrás do quitute. Era uma latinha, não é? Que a minha mãe, eu lembro que ela desfiava aquilo. A irmã ficava, aquele negócio era maravilhoso. Aquela latinha durava vários dias, né? E aí a minha irmã disse que ela foi atrás de um daquele, colocou o meu cunhado para conseguir um daquele. Ela precisava, ela queria. Meu cunhado foi e comprou. Tem que ser daquela marca. Ele comprou. De quando ela preparou, ela disse, que coisa horrível. Ela disse, eles não fazem mais igual aquela, mano. Eu disse, fazem sim. É que a mãe transformava aqueles momentos em momentos especiais. Igual o marido chega em casa e a casa está escura e tem uma vela em cima da mesa. É uma história real, não é? E um pastor que contou, quando ele e aquele jantarzinho, tudo muito arrumadinho. Aí ele disse, amor, eu esqueci a nossa data de casamento, nosso aniversário. Ela disse, não, querido. Amor, é o seu aniversário, me perdoe. Não, amor, eu só queria te honrar. Graças a Deus. Aleluia. Aí ele foi no banheiro. Então deixa eu lavar as mãos. Quando ele foi no banheiro, tentou acender a luz, não acendeu. Quando ele voltou lá com a esposa, amor, o que aconteceu? Não está funcionando a luz do banheiro. Amor, cortaram a nossa luz. Então eu aproveitei para fazer um jantar especial para você. Vamos curtir esse momento? Vamos aproveitar. Faz tanto tempo que a gente não come a luz de velas. Irmãos, isso é fé. Isso é conseguir ver as coisas boas. Isso é fazer a listinha do que está dando certo na nossa vida. Nós estamos vivos. Puxa, nós visitamos alguém nessa semana, né, Jaques? Tão especial, tão querida. Ela está com câncer. Está tão diferente fisicamente. Por causa da quimioterapia. Por causa do efeito da doença. Não é? Irmão, de quebrar o coração. Mas quando eu saí de lá, eu não pude resistir e começar a agradecer. Senhor, obrigado. Eu estou saudável. Porque, irmãos, igual como o dono da... O dono não, né? O magnata da Apple, né? Que disse, eu daria tudo o que eu tenho pela minha saúde. Não é? Nós temos isso. Nós temos saúde. Amém, queridos? Nós temos saúde. Nós estamos vivos. Então nós somos mais milionários do que Steve Jobs. O dinheiro dele não conseguiu comprar um pâncreas novo. Ele morreu. Irmãos, isso é fé. Ela viu, eu tenho uma vasilhinha de azeite. Aleluia! O profeta disse, aleluia, é isso. Traz aqui,
para mim. Glória a Deus. Amém, queridos? Deus está esperando isso, que a gente veja as pequenas coisas e diga: Senhor, eu tenho aqui 5 pãezinhos e 2 peixinhos, mas eu preciso de 5.000 só para alimentar os homens, fora as mulheres e as crianças. Mas está aqui. Amém? E terceiro lugar, então aqueles filhos, irmãos, foram libertos dessa escravidão porque eles tinham uma mãe de oração, eles tinham uma mãe de fé, e eles tinham uma mãe obediente. Olha o versículo 3, o que diz. Olha o que o profeta diz para a mulher, irmãos: vai, pede emprestadas muitas vasilhas a todos os teus vizinhos. Eu acho tão tremendo isso, porque pensa comigo. Sabe aquele constrangimento? Irmão, Deus não queria fazer o milagre? Ele queria fazer o milagre. Por que ele pediu vasilha? Porque, irmãos, um dos ingredientes fundamentais para que aconteça o milagre é a obediência. O milagre da transformação da água no vinho só aconteceu, não é? Quando a Maria disse: façam tudo o que ele mandar. Então Jesus disse: encham de água as talhas. Eles, acho que ele não entendeu, a gente está precisando de vinho, não de água. Mas vamos obedecer. A Bíblia diz que eles encheram até transbordar. Sabe, essa obediência tem que ser completa, imediata e com alegria. É a obediência cia, completa, imediata, com alegria. Aí, quando eles encheram até transbordar, agora Jesus disse: agora levem para o mestre-sala, para ele provar. Vamos lá, pessoal, ele mandou, vamos fazer. O mestre-sala vai provar água. E quando o mestre-sala provou, ele disse: eu nunca experimentei um vinho tão gostoso como esse. Que coisa tremenda. Então, irmãos, só aconteceu o milagre porque tinha um comando e uma obediência. O profeta disse: vá, peça vasilhas para todos os seus vizinhos. Gente, eu vou te dizer uma coisa que é a minha interpretação desse texto. Porque a gente sabe que quando ela estava enchendo as vasilhas, ela pediu mais uma e acabou, não é? Eu já vi muita gente dizendo: ela faltou fé, ela poderia ter pego mais. Irmãos, eu creio, a minha interpretação desse texto é que ela pegou tudo. Ela foi em todos os vizinhos ali, daquela regiãozinha ali, daquela aldeia dela. Ela foi em todas as casas. Muitos não podiam emprestar, muitos não quiseram emprestar, mas eu creio que todos quantos puderam e emprestaram, ela trouxe. Irmãos, ela obedeceu total, senão não teria um milagre. E ela voltou, e tanto é, gente, que esse azeite que ela vendeu, pagou a dívida, e ela viveu com os filhos do resto, ela viveu do resto. Foi muita grana. Ela montou uma empresa, aleluia, glória a Deus. Amém? Irmãos, e veja bem, ela obedeceu. E ela, aí o profeta disse assim: peça vasilhas emprestadas, ela fez. Depois você entra na sua casa, só com seus filhos, fecha a porta. Sabe, para que ninguém influencie você com incredulidade. Não vai dar certo, isso não vai funcionar. Está vendo que você está doida? Está acreditando nesse pastor? O que você está falando? Não vai dar certo esse negócio. Fecha a porta. Entre só você e os seus filhos. Tem hora, meu irmão, que tem coisa que a gente ouve de Deus, que a gente tem que guardar para nós. Amém, queridos? Tem que guardar, você não precisa falar tudo não, que Deus falou com você. Guarda esse segredo no seu coração, não é? Guarda, a Bíblia diz que o José contava aqueles sonhos, não é? Os irmãos ficavam com ódio, mas o Jacó guardava no coração, não é? Guarda no coração, guarda no coração. Aí ela obedeceu, e depois mais uma obediência. Olha, é para trazer uma por uma, não é para trazer um monte e ir derramando,
É para trazer uma por uma, era a ordem. Os meninos começaram a trazer uma por uma. Ela pegou aquele frasquinho de perfume, ou de azeite, não é? E começou a derramar nas vasilhas. Aí que começou o milagre. Aí que ela viu o milagre. Porque ia caindo, glu, 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 seu barulho de caindo azeite. Glu, 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 e não acabava. E ela, o que é isso que está acontecendo? Irmãos, e pensa na loucura. O frasquinho estava de cabeça para baixo já, e glu, 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 e o negócio enchendo e transbordando, e glu, glu. O que é isso? Irmão, nessa hora já estava todo mundo chorando, uma loucura. Traz outro, traz outro. Ela nem virava ao contrário. Coloca outro logo no lugar desse. E tira, coloca. Irmão, que loucura. E tá, mais um. Meu irmão, a casa dela estava cheia, uma loucura. Coloca no quintal, menino, e traz mais. Mamãe, acabaram as vasilhas e o azeite parou. Amém, queridos? Eles tinham uma mãe de obediência. Agora escuta, eu vou terminar aqui. Foi isso que pegou meu coração. Eu creio que, irmãos, eu nunca mais vou ser o mesmo depois dessa palavra que o Espírito Santo falou comigo naquela manhã. Acho que foi na segunda-feira. Porque eu nunca tinha percebido o pai aqui nessa história. Nem sei se vocês viram que tem um pai aqui nessa história. Mas o papel desse pai nessa história, eu nunca tinha percebido, não é? Mas tem um pai. Irmãos, e a razão, porque esses filhos foram libertos daquela escravidão. Escuta bem. Porque o propósito de Deus para a vida dele não foi interrompido. Não é porque eles foram poupados daquela escravidão. A razão é porque, primeiro, tinha uma mãe de oração, tinha uma mãe de fé, que via, não é, coisas boas no meio da tempestade, da tragédia. Uma mãe de obediência, mas tinha um pai, escuta, cheio do temor de Deus. Quer ver? Olha comigo aqui o versículo 1, vamos ler de novo. Agora eu vou te apresentar esse pai que você talvez nunca tinha percebido o papel dele nessa história. 2 Reis 4:1. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: olha o que ela vai dizer para o profeta: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes, diga comigo, tu sabes. Meu Deus, tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Irmãos, ela faz uma reivindicação, uma oração, uma intercessão baseada no temor de Deus do marido dela. Meu irmão, quando eu li isso, eu disse: meu Deus, que isso? E sabe o que? Na verdade eu poderia começar por isso, eu poderia começar pelo pai, mas de propósito eu deixei por último. Mas irmãos, a história começa. A primeira ação, na verdade, aqui é do temor de um homem que já morreu. É do relacionamento que esse homem teve com o Deus dele enquanto ele foi vivo. É esse relacionamento que essa mulher, essa mãe, reivindica na oração dela. É como se ela estivesse dizendo assim: Senhor, tu sabes, tu conheces o meu marido, tu conheces o temor do coração dele. E é baseado nisso que eu te faço esse pedido. Irmãos, a Bíblia diz, não é? Nunca vi um justo passar necessidade, e nem a sua descendência mendigar o pão. É isso que ela está reivindicando. O meu marido temia a Deus. Está acontecendo alguma coisa errada aqui, porque os meus filhos vão ser vendidos como escravo. Irmãos, eu creio que o Eliseu deu um pulo dali. Estou aqui. Não vamos resolver essa parada agora, porque eu conheço mesmo o seu marido. Eu sei quem ele era. Eu sei o homem de Deus que esse homem era. Não, tem alguma coisa errada e nós vamos descobrir. Aleluia. Quem está me entendendo? Irmãos, isso pegou meu coração. Porque veja bem, queridos, deixa eu te falar uma coisa aqui. O que é o temor do Senhor? Deixa eu só abrir esse parêntese para a gente terminar esse 4º ponto aqui e a gente orar. O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor, muita gente fala isso, né? E é isso mesmo que a Bíblia diz, que o temor do Senhor é aborrecer o mal. Mas será que é só isso? Irmãos, é mais do que isso. Eu acho que é aqui que a gente tem tropeçado, que o temor do Senhor
é muito mais do que aborrecer o mal. Não vou fazer isso que está errado. Não é só isso. Isso também é temor do Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa que nós temos perdido. Irmãos, temor do Senhor, o que a Bíblia fala sobre temor, a palavra temor aqui é respeito, honra e reconhecimento. Não é? O apóstolo Paulo fala lá em Romanos 1, ele diz assim, olha, muitos tendo o conhecimento de Deus, olha só, não o reconheceram como Deus, mas trocaram a sua glória pela glória humana. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que muitos têm se relacionado com Deus assim. Esses dias eu vi um crente falando isso. O cara lá de cima. Aí eu falei assim, não irmão, você falou errado, é o cara lá de baixo. Porque é Satanás, não é que você está falando? Não, como que Satanás? O cara lá de cima que é o meu Senhor. Não, lá de cima não tem cara. Lá em cima tem o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que nos salvou da morte para a vida, aquele que escreveu o nosso nome no livro da vida. Não, é o cara lá de baixo. Quem está me entendendo? Irmão, perdemos essa referência, ou essa reverência. Isso é temor, não é? Temor, respeito, reverência. Ele é o dono de tudo, Ele que nos faz respirar. Perdemos isso, não é? Você vê, irmãos, a Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A Bíblia diz que Jesus, nada do que foi feito se fez sem Jesus. Ele fez tudo. Aí ele vem para a casa dele e ele não é aceito. Por quê? Porque as pessoas olharam para ele e disseram, ele não é Deus, ele é um homem. E é isso, gente, estamos tratando Deus como se ele fosse um homem. Deus está falando com você, está falando com você pela sua palavra, não é? Perdemos o respeito, perdemos a reverência. Ele é o Senhor, isso é temor. Olha, lá em Malaquias 1,5 diz assim, se eu sou Deus, aonde está o respeito para comigo? Se eu sou Senhor, aonde está a minha honra? E sabe para quem que ele está falando isso? Para os sacerdotes. Ele diz, ó sacerdotes, não é? Que conheciam tanto de Deus, conheciam tanto a palavra, mas deixaram de temê-lo, deixaram de respeitá-lo, de honrá-lo, de reconhecê-lo como Deus. Esse homem da história não é só um homem que que aborrece o mal. É um homem que entende quem é Deus. Gente, quanto mais nós tivermos a revelação da grandeza de Deus, amém, queridos? Meu Deus, mais nós teremos facilidade de temê-lo. Aleluia. Isso é tão importante que o Salomão disse assim, de tudo que se ouviu, a suma teme a Deus e obedeça os seus mandamentos. Eclesiastes 12:13. O Salomão resume a Bíblia toda, o Antigo Testamento todo, numa só frase. Tudo se resume numa coisa: tema a Deus. Tema a Deus. Amém, queridos? Tema a Deus. Meu Deus, quando a palavra dele estiver sendo pregada, fica ligado. Teme a Deus. Não é ter medo de Deus, mas o respeito. Quando o governador, eu estava numa reunião lá no palácio, né? Alguns anos atrás. Aí eu estava meio distraído. Era um evento do jornalista, não sei o quê. Eu tinha sido chamado para fazer uma oração. Eu estava ali, ligadão, nervosão, não é? Assim, apavoradão. Aí eu estava meio desligado. Eu vi todo mundo levantar. Que isso? Aí, o que foi? O governador. Irmãos, aí eu levantei. Pensa num silêncio. O governador chegou. Mas Deus chega. E o que eu vejo, não vejo aqui, graças a Deus, mas irmão, eu estou pregando por aí. É tanta gente no WhatsApp, acreditem se quiser. Eu estou pregando por aí, os caras lá, conversando. É a palavra de Deus que está sendo ministrada. É Ele que está falando, não é o homem.
Por isso que eles não aceitaram Jesus, porque eles viram um homem. Eles viram um menino que nasceu numa manjedoura e não o receberam como Deus. E essa é a tentação, gente, da gente estar aqui na igreja e perdemos a reverência. E a igreja virou só uma missa, onde a gente se reúne no domingo para receber uma benção. Não! Irmãos, é onde o corpo de Cristo congrega, aleluia, se une, para nós ouvirmos a palavra de Deus. Gente, isso é muito sério. Nós temos que resgatar esse temor de Deus. Agora escuta bem. Quais são os benefícios desse temor de Deus? E é isso que a mulher reivindica. E é isso que aqueles filhos recebem. Olha só, Salmos 34:9, eu gosto muito desse salmo. Quer ver? Presta bem atenção. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Quem está comigo aqui ainda? Aleluia. Nada falta a quem teme a Deus, a quem o respeita, a quem o reverencia, a quem o honra, a quem o obedece, a quem o serve, porque Ele é Deus. Jesus, gente, é o modelo disso. Jesus, o Filho de Deus aqui na terra, a Bíblia diz mesmo que o espírito do temor do Senhor estava sobre ele. Salmo 11, versículo 2. Não é? O salmista já profetizou o estilo de vida do Messias. O espírito do temor do Senhor está sobre ele. E a Bíblia diz que Jesus não fazia nada que ele não visse o seu Pai fazer. Irmãos, nós fazemos tanta coisa sem a permissão de Deus. Nós tomamos tantas decisões sem pedir o conselho de Deus, como se Ele não fosse o Senhor, como se Ele não fosse o dono da nossa vida, como se Ele não tivesse nos comprado. Portanto, nós somos uma propriedade dEle, e vivemos a nossa vida como se nós fôssemos livres, como se nós fôssemos donos do nosso próprio nariz, e não somos. Não somos. Quem não é dono do seu próprio nariz? Aleluia. Eu não sou. Amém, queridos? Provérbios 14:26 diz: no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Se eu respeito o meu Senhor, se eu reverencio o meu Senhor, se eu sirvo o meu Senhor, se o meu Senhor é realmente o meu dono, irmãos, isso vai ser um amparo para mim, mas vai ser um refúgio para os meus filhos. E sabe o que? É isso que a mulher está reivindicando. Ela já conhecia esse salmo, não é? Porque o Davi viveu muitos anos antes dela, centenas de anos. Ela já conhecia. Não é? Não. Provérbio, o Salomão viveu logo depois do Davi. Com certeza eles já liam essas coisas. Não. No temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Então ela estava reivindicando diante de Deus: o meu marido tinha o temor de Deus. Aleluia. Quem está comigo aqui ainda? Amém, queridos? Como que meus filhos estão desamparados? Como que meus filhos estão sendo levados como se eles não tivessem um refúgio? Tem alguma coisa errada. Olha o que diz Salmo 128:1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha só o que diz: do trabalho de suas mãos comerá, feliz será, e tudo lhe irá bem. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Quem quer ser feliz? Quem quer ser amparado por Deus? Quem quer ter os seus filhos no refúgio de Deus? Quem tema o Senhor. Amém, queridos? E para terminar, pastor, peraí, mas a gente pode adquirir isso? A gente pode adquirir o temor do Senhor? Sim ou não? Ou é uma coisa que cai na cabeça de um e não cai na cabeça do outro? Como é que é isso? Eu posso adquirir o temor do Senhor? Olha o que diz a Bíblia, gente. Em Deuteronômio 17:19, só anote. Fala assim, né? Era uma lei
que quando o rei começava a reinar, ele tinha que fazer uma cópia da lei mosaica. E a lei dizia que ele tinha que ler a cópia todos os dias da sua vida. Para quê? Olha só. Deuteronômio 17:19. O rei terá consigo uma cópia e a lerá todos os dias da sua vida. Para quê? Aprenda a temer o Senhor. Eu posso aprender. Olha a boa notícia. Eu posso aprender a temer o Senhor. Como? Meditando na sua palavra todos os dias da minha vida. Irmão, nós podemos passar um dia sem comer, 2, 3. Você pode fazer jejum de pão, de carne. Beleza. Mas o único jejum que nós não estamos autorizados, tem até o jejum de esposa, né? Está na Bíblia. Claro que tem que ser com consentimento mútuo e não pode ser por muito tempo. Eu mesmo nunca concordei com a pastora Meila. Agora, não pode ter jejum de Bíblia, nem um dia da nossa vida. Se nós meditarmos na palavra de Deus todos os dias da nossa vida, sabe o que vai acontecer? Nós vamos aprender a temer o Senhor. E aí, irmãos, os nossos filhos vão estar muito protegidos, não é? Não vai faltar nada para nós. Vamos viver muito. Olha o que diz aqui, olha o que diz aqui. Provérbios 22:4. O galardão do temor do Senhor são riquezas, honra e vida longa. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quem quer viver muito? Tema o Senhor. Respeite o seu Senhor. Reverencie o seu Senhor. Sirva ao seu Senhor. Tenha o seu Senhor como Deus e não como um homem. Ele é Deus, Ele é dono, Ele é Senhor. Aleluia. E essas coisas vão começar a acontecer na nossa vida, amém, queridos? Em nome de Jesus. Aleluia.